algumas colocações no Talmud sobre roubo, furto, assalto, se apoderar daquilo que não lhe pertence, proibição da Torá, né? De tomar aquilo que é do outro. Então, a Torá, nas suas leis, traça uma distinção entre um assalto à mão armada. Alguém roubou do outro, né, à luz do dia, ou de forma descarada, não? Roubou do outro R$ 1.000. Então, de acordo com a Torá, se essa pessoa se arrepende, quer fazer tchuvá, se redime, quer voltar a Deus, corrigir seus atos, ele tem que devolver os R$ 1.000 que ele roubou do outro. Ou mesmo que ele é pego em flagrante, então naturalmente se aplica sobre ele essa, não é nenhuma multa, essa obrigatoriedade de restituição do objeto ou do valor que foi roubado do próximo. Diferente disso, alguém que furtou, alguém que roubou escondido, em que foi na surtina ou na escuridão da noite, ou sem o outro perceber, sem o dono ou proprietário perceberem, ele vai e furta, rouba alguma coisa. Nesse caso, a Torá estipula, se ele roubou 1.000, lhe é aplicada uma multa, ele tem que devolver em dobro. Ele tem que devolver os 1.000 que ele roubou e pagar outros 1.000 adicionais. Shalu Talmidav et Rabi Yochanan ben Zakkai, os alunos, nos conta o Talmud, em Baba Kama 79b, que os alunos perguntaram ao seu mestre Rabi Yochanan ben Zakkai, por que a Torá foi mais rigorosa, mais severa aqui, com aquele que roubou escondido, mais do que aquele ladrão escancarado? Como nós dissemos, enquanto o ladrão ele só restitui o valor do objeto roubado, etc., o outro tem que até pagar em dobro, lhe é aplicada uma multa maior. Amar lahem, respondeu a eles Rabi Yochanan ben Zakkai, Zei Ishva כבוד אב לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד אב לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מעלה כאילו אינה רואה ואוזן של מעלה כאילו אינה שומעת. Ele diz, olha, o ladrão assumido, o ladrão que roubou em público, etc., pelo menos ele não distinguiu ele não se intimidou, não distinguiu entre o olhar divino e o olhar humano. Ele mostrou, assim como ele é tão cara de pau, intrépido, e ele pouco se liga com o que estão pensando, então assim como ele ignorou a vista de Deus, ele ignorou também o que os outros estão vendo e o que vão pensar dele. Isso daí, ele é insensível, demonstrou que está pouco se ligando com o que Deus acha dele e o que as criaturas acham dele. Aquele que rouba escondido tem um problema maior. Por quê? Porque das pessoas ele tem medo. Das pessoas ele esconde os seus atos, ele tem vergonha, ele quer se preservar, mas de Deus não. Parece que ele está colocando as criaturas acima de Deus, as criaturas acima do Criador. Das criaturas ele tem medo e vergonha. Ele se esconde, ele oculta os seus atos. Como se ele imaginasse, Deus nos livre, que o Criador não é onisciente. Você pensa que Deus não vê tudo, não sabe de tudo? No mínimo, o mesmo receio e temor que você tem das criaturas, você deveria ter também do Criador. Então, se diz que a atitude dele aqui é nesse sentido mais grave, e por isso assim explicou Rabi Yochanan ben Zakkai, a Torá estipula uma pena e uma multa maior e dobrada para ele. Nos diz também o Talmud Yerushalmi, no Tratado Sanhedrin, capítulo 1, Alachá 2, Shutaf listim kelistim. Quem é cúmplice do ladrão, ele também é um ladrão. Aquele que de uma forma ou de outra é cúmplice, ou compra mercadoria, ou, enfim, tem algum tipo de cumplicidade, sociedade com o ladrão, ele não se isenta, ele também, por extensão, ele é considerado responsável como se ele também fosse, de fato, um ladrão. Mais do que isso, tem que se tomar tanto cuidado em não
mexer, tocar, se apoderar daquilo que está sob a propriedade alheia, nos diz o Talmud em Bava Metzia 41a, Shoel Shelom Midat, uma pessoa que pega emprestado, ele não está querendo se apoderar, nem roubar, mas algum objeto do amigo, o amigo não está lá para ele pedir licença, então ele pega emprestado, mas sem o consentimento prévio do dono, ou sem ele estar ciente, Gazlanhu, isso também é considerado roubo. Então, mesmo que foi só emprestado, mas sem permissão, a gente não pode se apoderar daquilo que é, mesmo que para um uso passageiro, aquilo que pertence ao outro. E, finalmente, no Tratado Sotá 9a, nos dizem os sábios, Anoten eino bemache eino shelo, aquele que bota os seus olhos sobre aquilo que não é dele, aquele que cobiça e busca aquilo que não lhe pertence, Mashe mebakesh ein notnim lo, no final das contas, aquilo que ele buscava, que não lhe pertence, não lhe é dado, o Mashe beyado notlim heimenu, e aquilo que já era dele, lhe pertencia, lhe é retirado. Então, essa ambição ou possessividade, ou quando a pessoa cobiça aquilo que não lhe pertence, não é dele, então, no final, não adianta. Ele, mesmo que pensa que alcançou, ele acaba perdendo, e não só que acaba perdendo, ele não obtém aquilo que não lhe pertence, até aquilo que de fato lhe pertencia, ele também acaba perdendo.